No vídeo de hoje irei ler com vocês este livro maravilhoso de Augusto Cury, Vendedor de Sonhos. Eu amo ler e a cada descoberta no meu processo de leitura eu gosto de vir aqui compartilhar com você. Não sei se você também é um leitor, se você gosta de ler ou se você prefere estar ouvindo, não gosta de ler. Deixa aí nos seus comentários. E vamos lá para a nossa leitura. Eu estou aqui na página 23 desse livro. E essa parte aqui me chamou muita atenção, porque nesse meu processo de evolução eu vou vendo que, na medida que eu vou lendo, na medida que eu vou aprofundando nos assuntos, eu vou tentando me melhorar. E nesses resultados eu quero aqui compartilhar com você. E aí, quais os comportamentos que esgotam seu cérebro? Porque nesse meu processo também, eu estou trabalhando muito o meu emocional, deixando meu emocional tranquilo, porque foi algo na minha vida toda que eu vivi como se fosse uma pessoa agitada. Isso tem nos adoecido, porque você viver nesse processo de esgotamento mental, isso te adoece. E quais são os comportamentos que esgotam o cérebro? O primeiro comportamento que esgota o cérebro é ruminar perdas, mágoas e frustrações. Se você rumina perdas, mágoas, frustrações, você é refém do passado. E eu por muito tempo vim nessa lida, né, de estar ruminando o passado, ruminando perdas, ruminando coisas que aconteceu na minha vida. Também vou poder estar falando alguns momentos dos problemas, né, que já aconteceu no passado, mas que aquilo não nos aprisione, porque nós temos mente, nós não passei por nenhuma amnésia. Então, quando você conta aquele problema, mas você conta por contar, porque às vezes você está conversando. Esses dias mesmo da semana eu visitei uns familiares meus, e lá eu comentei, né, de alguns casos que aconteceu comigo no passado, na minha infância, com meu pai. E aí aquilo não me dói mais, mas só foi uma experiência. Mas quando você rumina aquilo que te adoece, é que é ruim para teu cérebro. Então, mesmo que as pessoas achem, você não superou isso, porque você ainda está contando. Não, você não teve amnésia, você vai contar. Mas aquilo não te adoece mais, você conta aquilo tranquilamente. Mas quando você rumina aquilo com tanto ódio, eu já vi pessoas contar coisas que lhe aconteceram com tanto ódio, com tanta raiva, e que dá para perceber que a pessoa não esqueceu. Então esse comportamento vai esgotar teu cérebro. Então precisamos nos corrigir a cada dia. Então vou estar citando alguns comportamentos aqui nesse vídeo. Se o vídeo ficar grande, eu faço em outro vídeo. A tendência do ser humano é entrar nos arquivos da memória que contém aquilo que mais o machucou. Traições, decepções, perdas. O eu acaba não se tornando autor da própria história. Ao acessarmos certas memórias traumáticas, volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outros arquivos da memória. Então isso é ruim, né? Você está ruminando aquele passado de dor e só fala naquilo. Eu já passei por isso. No momento que eu falava daquilo, eu estava ainda ruminando aquele passado. A forma que eu conversava e falava com todo mundo na minha frente era para eu falar daquele assunto. Hoje eu estou mais seletiva. Converso, assim, às vezes do assunto, mas depende da situação, depende da pessoa, depende do momento. Então, eu não vou estar assim, ao tempo todo, com faísca de ódio, faísca de raiva, naquele tom de conversa, com várias pessoas, com todo mundo que se aproxima. Então, isso eu sei que eu mudei. Então, no meu processo de evolução, isso que está citando nesse livro do autor Augusto Cury,
Isso é uma evolução na minha vida e vim aqui compartilhar com você. Glórias a Deus e aleluia. Ao acessarmos cartas, memórias traumáticas, o volume de tensão é tão grande e bloqueia milhões de outros arquivos da memória. Isso já falei, não foi? Entramos no síndrome do circuito fechado. Quando essa síndrome se instala, o ser humano deixa de ser livre, ainda que esteja sob os holofotes da mídia. Ainda que viva uma sociedade democrática, quando somos escravos das janelas de memórias traumáticas, quando somos refém do passado, nós tornamos escravos vivendo em uma sociedade livre que rumina o passado continuamente, alimenta aquilo que tem de pior. Então isso é terrível, eu sei que é porque eu passei por isso, então não desejo para ninguém. E se você ainda tem um passado que te deixa triste, que você fala naquilo o tempo todo, que você culpa pessoas, que você não melhorou naquilo, que você não tem isso, que você não tem aquilo, então é porque aquilo ainda te dói muito. Isso te dói demais. Então precisamos mudar. Mudar isso, nos curar. E como fazer isso? Eu tenho buscado em terapias, eu tenho buscado em meditações, eu tenho buscado, porque também não adianta eu contar, e como foi que você tem melhorado nisso? Eu tenho que me conhecer para poder ter essa mudança. Me observar que aquilo não está fazendo bem a mim e nem está fazendo bem àquela outra pessoa que está ali ouvindo, porque as pessoas, tem um vídeo aí que eu falo que as pessoas não estão nem aí para você, não está nem aí. E você tá ali lamuriando suas histórias, e lamuriando aquela história, as pessoas te deixam chata, te acham chata. E quando eu observei isso também, além de me curar, eu comecei também a sentir por aquela pessoa. Se eu não gosto de estar ali com uma pessoa chata, repetindo aquela mesma história, e que aconteceu isso, e que aconteceu aquilo, e que fizeram isso comigo, eu comecei a ver que eu também estava fazendo mal. Então eu comecei a me observar, me policiar e aos poucos vindo essa mudança na minha vida. Mas isso não é de uma hora para outra. Às vezes me pego ainda fazendo. Aí eu vou e digo, ai meu Deus, eu voltei tudo de novo. Então vou por início da fila para fazer outra nova história, outro nível de mudança na minha vida. Aquilo não está fazendo bem para mim. Eu sentia que eu ficava ali abatida, triste com aquele assunto depois que eu falava, depois que eu comentava. Depois que eu comecei a me examinar, me conhecer, buscar, fazendo terapias, fazendo meditações, respiração profunda. Tem uma técnica que eu aprendi, foi a técnica de Betty Russo, que eu quero falar isso em outro vídeo sobre o Ho'oponopono. É maravilhoso, porque limpa essas memórias de dores. Ho'oponopono, se você não conhece, é só 4 palavras. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Falando para você mesmo, para você se perdoar, para você se libertar daquilo que te aprisiona. E isso foi maravilhoso. Eu vou falar do segundo, se der para continuar, eu continuo. Se o vídeo ficar grande, como eu disse, irei fazer um outro vídeo. Então eu falei, ruminar perdas e mágoas, frustração esgota o nosso cérebro. Foi esse que eu falei. E o segundo comportamento que esgota o cérebro é a necessidade neurática de mudar os outros. Isso é terrível e eu tinha muito disso. Querer mudar os outros. Você vê um defeito que você imagina que seja defeito, talvez não seja para a pessoa tá achando o máximo. É defeito para você, mas para ela não é. Então eu parei com isso de querer mudar o outro. Mudar você mesmo já é difícil, imagina só mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros, não de mudá-los. Está escrito aqui no livro do nosso querido Augusto Cury, que eu gosto muito, admiro. Ninguém tem o poder de mudar, ninguém. E a gente tem o poder de piorar. Então, quando eu entendi isso, eu deixei de mão. Lavei minhas mãos, como diz o ditado. Faz da forma que tu quer, do jeito que tu quer. Isso se tornou leve para minha vida. Eu me tornei leve. Quando elevamos o tom de voz, criticamos excessivamente, comparamos, pressionamos ou passamos sermões, estimulamos o fenômeno RAM. Esse é desse estudioso, né? Augusto Cury. Ou registro
o registro automático da memória, o registro janela Kili nas pessoas com as quais nos relacionamos. Pioramos nossos filhos, começamos o relacionamento no céu do afeto com o nosso parceiro e terminamos no inferno dos aflitos porque somos construtores de janelas traumáticas. Quando criticamos, quando levantamos o tom de voz, quando comparamos. Então, se você faz isso, hoje você comece a observar e comece a mudar seu comportamento, porque isso não faz bem para o outro. Quando os pais abrem a boca, os filhos já sabem tudo que vem pela frente. O parceiro abre a boca, o outro sabe tudo que vem pela frente. As pessoas não conseguem libertar seu imaginário, encantar, dizer palavras nunca ditas. Somos encarcerados no presídio da rotina. Não conseguimos libertar o nosso imaginário e desenvolver criatividade. Então você desenvolve um hábito de viver só comparando, só criticando tudo que a pessoa faz. Isso é terrível. Eu já fui essa pessoa. Sou humilde de te falar. Mas hoje, observando que isso não faz bem, que isso não é saudável, eu tô aqui na minha humildade para dizer que eu venho no meu processo de mudança. E isso também aconteceu comigo. Se eu faço é porque também acontece comigo. Pessoas assim, a gente tem até medo de abrir a boca para conversar, porque já sabe que vai vir uma crítica, já vai vir uma bomba daquela pessoa. Então, pessoas assim, você nem tem abertura de chegar, de dizer algo, de conversar. Então, com seu filho, se você é assim, seu filho nunca vai querer se abrir com você, porque sabe que você só vai lançar uma crítica nele. Seu esposo, seu cônjuge, sua esposa, se você é homem, tá ouvindo. Então, a pessoa vai ter até medo de abrir algo para aquela pessoa, porque já sabe que ela vai dar uma crítica, ela vai falar algo negativo. Pessoas assim são terríveis. E você não vai mudar essa pessoa com sua crítica. Você está pensando que você vai mudar, falando, talvez você queira o bem, talvez não, você quer o bem, mas você está querendo o bem de uma forma errada e deixando a pessoa pior. Você não está melhorando a pessoa. Então, seja manso, humilde, doce. Então, isso a gente vai desenvolvendo com o nosso autoconhecimento, com o nosso aprendizado da vida. E isso é maravilhoso. Esse vídeo eu vou parar por aqui, porque não gosto de prolongar vídeo, porque eu também não assisto vídeos longos, vai de cada um, né? Mas irei sim continuar com a leitura. Talvez hoje ainda faça uma live, porque na live tem mais tempo dele estar lendo, conversando, interagindo. Talvez não vou fazer agora às 5 horas da tarde, hoje 1º de maio, dia do trabalhador. 1º de maio de 2025, dia do trabalhador, nosso dia, né? Viva nosso dia. E quero aproveitar o vídeo para te parabenizar, você trabalhador, você homem, você mulher, guerreira e guerreiro. Obrigada por estar aqui nesse vídeo, foi maravilhoso compartilhar com você. Peço que você se inscreva, você dê like, você compartilhe se você gostou do vídeo. Irei sim continuar nessa minha jornada, porque eu tô amando fazer vídeo, conversar com você aqui. Meu muito obrigado, até um próximo vídeo. Fica com Deus.